Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, o nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós vamos assistir às aulas de Ciências Humanas. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Por isso, estão aqui comigo nesse primeiro bloco para responder às suas perguntas o professor Paulo Rodrigues e a professora Maria Dirce de História. Sejam bem-vindos, professores! Eu gostaria também de agradecer a presença dos intérpretes de Libras, a Márcia Moura, que está agora com a gente, e a Mariana Tupinambá. A partir de agora, nossos canais de comunicação estão abertos para receber sua pergunta. Ligue no telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso número de WhatsApp, no 31 98295 2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo na sua tela. Professores, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vou começar com a professora Didi. Quais foram os conteúdos abordados? Bom dia, Bruna. Bom dia, alunos, professores. Bom, no 5º ano, a gente trabalhou com o tema Os Primeiros Povos, né, da América, só que aí a gente fez uma retomada da habilidade 1, né, que está lá no PET, né, de vocês, e aí então a gente trabalhou, né, eu fiz uma retomada da evolução, né, do ser humano. Depois a gente trabalhou então como que viviam esses primeiros, né, povos aqui na América. No 7º ano, a gente trabalhou, né, com o tema Chegada dos Europeus aqui também na América. Eu fiz uma retomada, né, a gente trabalhou então a habilidade 7 e eu fiz uma retomada, né, lá das grandes navegações, né, para mostrar como que foi formado os estados nacionais e, né, o contexto mesmo, né, que antecedeu essas grandes navegações. E depois mostrei também a questão do porquê do pioneirismo, né, dos portugueses, né, para eles estarem nessas grandes navegações juntamente com a Espanha. Muito obrigada, professora. E no 9º ano de História, professor Paulo, qual foi o conteúdo? Então, Bruna, primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia a todos e todas. Então, nós trabalhamos, o tema da aula específico foi Revolução Russa, né? Esse acontecimento chamado Revolução Russa, ele está inserido numa unidade temática, né, que a gente chama Totalitarismo e Conflitos Mundiais, que tem vários temas super importantes. Inclusive, na última aula, a gente trabalhou a Primeira Guerra Mundial, que também faz parte desse contexto, né? Lembrando, inclusive, que a Revolução Russa ela é meio consequência da própria Primeira Guerra Mundial, né? Mas, então, o nosso foco foi esse. Ainda nesse PET que está sendo trabalhado, os meninos devem ver ainda a crise de 29 e os totalitarismos, né? Então, é um conteúdo denso, mas muito importante e bastante interessante, né? Muito obrigada. Agora nós vamos passar para as perguntas que vocês enviaram pelo telefone fixo ou pelo nosso WhatsApp. A nossa primeira pergunta veio da Ana Luísa. Ana Luísa é aqui de Belo Horizonte, da Escola Estadual Francisco Brant. E a Ana está no 6º ano. Temos o Tratado de Tordesilhas em 1494, que já foi dividida as terras entre portugueses e espanhóis. Mas por que é considerado, então, a descoberta do Brasil em 1500, professora? Ana Luísa? Isso. Ana Luísa, é uma pergunta bem interessante, né, que eu até vou pedir o professor Paulo para estar me ajudando nessa resposta, porque realmente é uma resposta ampla, bem bacana. Mas o Tratado de Tordesilhas, né, ele foi um tratado que foi feito porque Espanha e Portugal não entraram num acordo, né, entre as terras descobertas até então, ou, né, por descobrir. Aí então eles vão e fazem esse tratado, que é um tratado muito interessante, mas ele é uma linha imaginária, né? É só imaginação mesmo. Que aí ela dividia, né, de um lado, né, oeste, as terras descobertas, ou por descobrir, ficaria com a Espanha e as terras a leste ficaria com Portugal. E aí que vem, né, a dúvida de vários historiadores, né, professor Paulo? Que eu vou deixar para ele estar explicando essa parte, que é bastante legal. Didi, Ana Luísa, né? Ana Luísa, ótima pergunta. Existe uma polêmica já antiga, até clássica na historiografia, né? Se a descoberta ou conquista, né? Eu prefiro o termo conquista. Se a conquista da América foi
dos portugueses aqui na América Portuguesa foi acidental ou já era intencional, né? E muitos historiadores falam que o próprio Tratado de Tordesilhas já indicava que os portugueses conheciam isso aqui, né? Porque a Ana Luísa deve se recordar, a primeira proposta do tratado, a linha que dividiria, passaria pelo Atlântico. Não pegaria aquele pedacinho né? Não pegaria aquela região que hoje é o Brasil, né? Que era a América Portuguesa, tá certo? Aí os portugueses reivindicaram que fosse, né, trazida mais a oeste do mapa. Então, muitos historiadores consideram que os portugueses, na verdade, eles já tinham conhecimento da existência dessas terras, né? Então, portanto, que o Cabral não foi um acidente, não foi acidental. Agora, uma coisa foi até da sua aula da passada, né, que eu lembro, é claro que o interesse maior era as especiarias. Né, eram as Índias, chamadas Índias. Tanto é que eles nem ficam aqui, né, Bruna? Pedro Álvares Cabral vem e tal, reconhece a região, mas depois eles voltam às Índias, né? Vão para as Índias porque lá que estava a grande riqueza, o grande interesse, que era as especiarias. Mas é uma boa discussão essa, assim, realmente. Os historiadores não têm consenso em relação a isso até hoje. Uma pergunta muito interessante. Verdade. Vamos para a próxima. Uma pergunta do 9º ano. Por que foi dito que na Rússia, antes da Revolução, se misturava o moderno e o arcaico? Olha, sinal que a pessoa o colega estava prestando atenção, assim, porque é uma questão boa mesmo. Por que nós dissemos isso, pessoal? Porque, vejam bem, a Rússia, em pleno final do XIX, início do século XX, ela tinha muitas características que nós podemos chamar de arcaicas mesmo. O absolutismo, né? A presença do czarismo, né? Um rei com poderes quase que absolutos. Era um país eminentemente agrícola, agrário, né? 80% da população vivia no campo, em condições, às vezes, muito próximas ao próprio feudalismo, né? Então, tem elementos bastante arcaicos, né? Conforme a gente usou na aula e a colega retomou aqui. No entanto, nós temos que lembrar que o final do século XIX e início do século XX está havendo uma modernização muito expressiva, principalmente na Europa. E a Rússia também é um pouco parte disso. Então, em alguns lugares, Bruna, principalmente em algumas grandes cidades, Moscou, São Petersburgo e tal, já existem também elementos da modernidade, fábricas, indústrias, né, o próprio crescimento urbano. Então, há esse casamento, né, há essa convivência entre o arcaico e o moderno, digamos assim. Última coisa, porque essa pergunta nos faz pensar de forma mais geral. Sempre no momento histórico, as sociedades elas não são homogêneas, né? Pega hoje no Brasil aqui, né? Você tem tanto São Paulo, Avenida Paulista, toda aquela modernidade, a internet, mas você também tem comunidades vivendo em outros tempos, com outras tecnologias e tal. Então, essa convivência entre diferentes características culturais, sociais, é uma constante na história. E a Rússia é bem marcada nisso, lá no final do 19 e início do 20. Muito obrigada, professor. Vamos para a próxima pergunta? Uma pergunta de 7º ano. Quais medidas as monarquias europeias tiveram que tomar para conseguir sustentar o aparato e o luxo das cortes nos estados modernos? Legal a pergunta. Bom, claro que né, esses monarcas tiveram que tomar muitas medidas, porque claro que o luxo era muito, né, o aparato tinha que ser muito na defesa, com a questão do exército, né, dos funcionários para estarem sustentando, né, na verdade, esse poder desse rei. Mas aí o que esses monarcas normalmente, né, eles fizeram, que são as medidas que a gente coloca, as medidas de proteção, eles adotaram as medidas mercantilistas, né? Que a gente já foi um tema trabalhado em aulas anteriores aí, que o que seria essas medidas mercantilistas? Eles adotaram o metalismo, né? O metalismo significa que, né, esse rei, quanto mais metais preciosos e riquezas ele tem dentro do seu estado, né? Mais poder ele teria. Ele também, dentro dessas medidas, tem a balança comercial favorável, que é aquela balança, né, que você precisa exportar mais ou vender mais do que
está comprando, né, para essa balança ficar favorável. E claro que, né, com isso, então, dentro dessa balança, esse governo ele adota as medidas protecionistas, né, que são medidas de proteção mesmo ali dentro né, desse Estado. E uma última coisa seria o estímulo às manufaturas, que são você, né, estimular estar fabricando, né, ferramentas, tecidos em grande quantidade e em série. Aí, esse produto, ele sairia por um preço mais acessível para estar sendo posto ali no mercado interno e o excedente, ele era vendido para outros, né, para outros estados, para outros países, de forma que retornava em forma de moeda para dentro né, desse estado lá absoluto. Tá? Vamos para a próxima agora. A gente continua com você, Didi. Uma pergunta de 5º ano. Qual a espécie humana que se tornou bípede? Essa resposta é uma palavra só, né? Mas muito interessante. Foi os australopitecos, né? Que foram os primeiros, né, seres ali que viveram entre 5 e 2 milhões de anos atrás. Eles, então, né, descobriram que conseguiriam estar andando em dois pés. Já que essa foi rapidinho, eu vou fazer outra para você, então. Vamos lá. Uma pergunta de 5º ano também. Como viviam os primeiros povos na América? Bom, esses povos aqui na América, né, a gente volta, de certa forma, lá naqueles períodos do passado, porque eles eram, né, pessoas ou grupo de pessoas caçadores, coletores, né, que viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, eram nômades, viviam, né, ou melhor, né, se abrigavam em cavernas, né, ali do frio, das tempestades, e produziam ferramentas muito simples. Então, quer dizer, né, a gente volta realmente lá, assim, sem deixar de falar que, claro, que já existiam também pessoas aqui, né, que já tinham uma evolução maior, mas, né, dentro da historiografia, fala que os primeiros viviam de uma forma bem simples, né, com vida nômade mesmo, não seria arcaico, né, mas, contudo, muito rudimentar mesmo para a época. Tá? Agora, nossa pergunta para o professor Paulo. Uma pergunta de 9º ano. Quais as ideias e o papel dos bolcheviques na Revolução Russa? Bom, me permite só uma retomada, assim. Como nós falamos do absolutismo, você se recorda, né? Então tinha uma repressão muito grande, qualquer oposição ao czarismo. E na Rússia, no final do século XIX, surgiu um partido socialista, e esse partido ele se divide em dois. Então você tinha os mencheviques de um lado e os bolcheviques. A gente tratou disso, né, até num slide lá da aula e tal. Pois muito bem. Os bolcheviques são considerados, vamos dizer assim, o setor radical desse partido. Por quê? Porque eles acreditavam na possibilidade da Revolução Socialista ser realizada na Rússia, sabe? Os mencheviques, eles achavam que primeiro tinha que ter uma revolução liberal, burguesa, para depois ter o socialismo. Os bolcheviques não, eles acreditavam que era possível a construção do socialismo direto. E para isso, aí as ideias, né, dos bolcheviques. Então, o que eles achavam? Que os trabalhadores, operários e camponeses que fariam essa revolução, era necessário e possível fazer a revolução socialista, não é? E eles defendiam ideias assim muito concretas, assim. Por exemplo, tinha um lema que era pão, paz e terra, né? O Lenin volta, ele estava exilado até abril, ele estava exilado, ele estava fora da Rússia. Quando ele volta, ele traz esse lema, né? Essa palavra de ordem, pão, paz e terra, ou seja, nós queremos alimento, nós queremos a paz e nós queremos uma reforma agrária, a distribuição das terras. E outra coisa que eles falavam que foi muito importante, que vai influenciar a Revolução de Outubro, é todo o poder aos soviets, né? Então, nós devemos passar o poder político da Rússia para os trabalhadores, para os camponeses, para os operários, através dos soviets. É isso, a grosso modo. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é uma pergunta de 7º ano. O que significa o protecionismo? Bom, eu já falei um pouquinho, né, na resposta anterior, mas protecionismo são aquelas medidas, né, de proteção mesmo, a própria palavra já diz, né, que o Estado coloca, né, dentro lá do seu território. Para quê? Para ele aumentar as exportações e diminuir ou proibir, né, as importações. Vamos ler a próxima. Quais os fatores do pioneirismo português nas grandes navegações, professora?
Bom, são vários, né? São vários os fatores, né? Mas tem os fatores que a gente trabalha mais, enfatiza mais, né? Um deles foi a questão, né, do governo centralizado, né? Que Portugal foi o primeiro país que conseguiu, né, na verdade, centralizar esse poder, né? E se organizar lá dentro do seu estado, né, da forma monárquica. Isso por quê? Porque ele, de certa forma, foi o primeiro país que encerrou, né, aquelas guerras, né, da Reconquista que tinha lá. Então, ele foi o primeiro a fazer isso. E tem a outra situação, né, que a dinastia de Avis, lá no século XIV, tá? Essa dinastia, então, com o Dom João, ele era visionário para a questão de aumentar os seus territórios, e então ele conseguiu fazer essa centralização mais rápido que outros países. Uma outra situação, né, um outro fator é a questão, né, que a gente já colocou aqui, o Paulo, né, explicou muito bem também, a questão da posição privilegiada, né, porque Portugal tinha toda uma costa voltada para o Oceano Atlântico e eles, então, né, tinham condições, porque ali, né, fazia-se muito comércio, passavam muitas navegações, né, por ali, tá, embarcações, etc. Um outro foi a questão do apoio, né, da burguesia e da Igreja Católica, né? A burguesia ansiosa por conseguir mais, né, mais dinheiro, enriquecer mais e também em busca de novos locais, né, para estar fazendo comércio e se enriquecerem. E a questão da Igreja Católica, né, que a gente já trabalhou aqui a questão da reforma protestante, que ela perdeu muitos fiéis, ela perdeu aquela hegemonia que ela tinha lá na Europa, então era, né, vantajoso para ela essa conquista de novos territórios, porque dentro disso daí, então, ela, né, teria novas pessoas que seriam os nativos para estar fazendo a catequização. Aí, então, com isso também eles deram suporte nisso daí para Portugal. E um último, né, elemento que é muito importante é a questão dos conhecimentos marítimos, né, que os portugueses possuíam, né, inclusive com a questão da escola de Sagres, que eles desenvolveram toda uma arte náutica, né, que favoreceu em muito essas navegações, né, e o pioneirismo dos portugueses nessas navegações, porque eles conseguiram, né, aperfeiçoar os mapas, eles construíram o astrolábio e vários outros instrumentos que favoreceu esses portugueses nessas grandes navegações. Muito obrigada, professora. Agora a nossa pergunta. Podemos dizer que o processo revolucionário continuou após a abdicação do czar? Podemos dizer sim. Eu acho que tem autores que falam, inclusive, que houve revoluções russas, não foi nenhuma. Né? Tem gente que fala que 1905 foi uma revolução, fevereiro de 1917 foi outra revolução, até outubro de 1917. Então, quando o czar abdica em fevereiro de 1917, na verdade, o processo revolucionário, ele permanece, não é? E a gente poderia dizer, assim, alguns elementos para comprovar isso que nós estamos dizendo. Primeiro que tem autores que falam que havia uma dualidade de poder, ou seja, o poder estava dividido na Rússia. De um lado você tinha os soviets, né, que eram as associações, os conselhos de operários e camponeses. De outro lado, você tinha um parlamento que era a Duma, então havia uma disputa de poder aí. Uma outra questão importantíssima é que a Rússia permaneceu na guerra, né? Então, uma das grandes reivindicações populares que levaram, inclusive, à abdicação do czar, né, do Nicolau II, que era a questão da retirada da Rússia na guerra, o governo provisório, né, que assumiu o poder em fevereiro, não fez. E isso manteve uma tensão muito significativa e manteve o processo revolucionário vivo, digamos assim. Né? A gente citou na resposta anterior, né, a vinda dos bolcheviques também ajuda nesse processo, então nós podemos sim afirmar que, apesar da abdicação do czar, o processo revolucionário permaneceu, tanto é que vai culminar com a Revolução de Outubro de 1917. Vamos ler a próxima pergunta? Uma pergunta de quinto ano. O que significa o termo Homo sapiens? Legal. O próprio termo ele já dá mais ou menos uma dica para a gente do que significa o termo, né? Mas o Homo sapiens significa o quê? Aquele humano ou o homem que sabe,
Tá? Por quê? Ele aperfeiçoa, né, de certa forma, tudo que foi feito pelos seus antepassados, né? Ele aperfeiçoa as ferramentas, ele aperfeiçoa, né, os objetos que foram criados e as técnicas de produção que foram feitas pelos seus antepassados. Tá? E, na verdade, sim, o que mais chama atenção com o termo Homo sapiens, Bruna, é a questão que esse homem, ele consegue desenvolver a linguagem. A gente fala que até que é uma linguagem simbólica, né? Mas ele consegue desenvolver essa linguagem. E a partir do momento que ele desenvolve essa linguagem, ele consegue, tá, elaborar, né, o ato de raciocinar. Então, quando o homem passa, né, a raciocinar, isso daí é o diferencial, né, que faz de nós humanos, né, a separação dos outros seres, né, vivos que tem. Aí o homem, então, ele consegue raciocinar e fazer uso da sua razão em cima dessa linguagem. Muito obrigada, professora. Vamos ler nossa próxima? Uma pergunta de 7º ano. Explique o termo Estados Nacionais. Bom, esse termo, né, ele foi né, feito ou utilizado, né, para designar realmente um resultado da dinâmica política e econômica, né, da política e da economia, que levaria a uma nova, né, forma de Estado lá dentro da Europa, tá? E isso daí, então, possibilitou o quê? O fortalecimento do rei e a centralização desse poder real também lá na Europa na época. Nós recebemos agora uma pergunta para o professor Paulo. Como foi a Revolução Russa? É uma pergunta ampla, né? A gente vai tentar, não vai conseguir esgotá-la aqui, né? Aliás, tudo que nós estamos dizendo... são pinceladas, são, exatamente, né? São apontamentos. Mas, assim, só para nós termos uma ideia, eu até sugiro que depois os nossos slides vão para o ar, né? Eu acho que vale a pena dar uma passadinha nos slides, porque eu acho que isso vai clarear a pergunta. Mas vamos lá. Primeiro que é o seguinte, a Revolução ela é longa. Né, conforme eu disse aqui na resposta anterior, tem autores que falam até em revoluções russas. Então, em 1905 teve um episódio importante, vale a pena dar uma olhadinha, chamado Ensaio Geral da Revolução, ali que começa talvez o processo revolucionário. Depois nós temos em 1917, que é um momento muito importante, que leva à abdicação, né, a saída do poder do czar, que era o senhor absolutista até então, né, e termina o ponto... talvez auge da Revolução, que é outubro de 1917. Então, mas é ainda pior, viu, colega, assim, porque o negócio é complicado, que depois ainda tem uma guerra civil dentro da Rússia por mais 3 anos. Então, vocês vejam, a colega que perguntou, o colega, né, é um processo longo, muito complexo, muito rico também e muito doloroso, sabe? As pessoas... Houve muito sofrimento, porque você tem revolução, você tem a guerra, depois você tem a guerra civil. Quer dizer, foi realmente um acontecimento muito épico, mas que vale a pena nós estudarmos, porque tem repercussões posteriores muito importantes, principalmente ao longo do século XX. Mas então, a grosso modo, tem esses episódios clássicos, 1905, fevereiro de 1917, outubro de 1917 e a Guerra Civil, e tem uns personagens também que o aluno tem que se atentar. Então, o absolutismo, o Partido Bolchevique, né? Lenin, que é uma liderança importante. Então, se você começa a juntar todos esses elementos, aí começa a ter uma visão legal da Revolução Russa e passa a ter um interesse bacana sobre esse acontecimento histórico. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta de 7º ano. O que é navegação de cabotagem? Bom, é um tipo de navegação, né, que eles só fariam essas navegações nas costas. Tá? Esse tipo de navegação ela é sempre realizada em trajetos curtos, né, e nunca atinge o alto mar. Então, quer dizer, a negociação, a venda de mercadorias sempre contornando a costa mesmo, né, do litoral. Tá? Muito obrigada, professora. Vamos ler a nossa próxima? Uma pergunta do 5º ano. Explique o que são vestígios do passado. A palavra vestígio, né, tá aí do passado, mas claro que vestígio ele pode ser até presente. O ontem, né, Paulo, já é tipo um vestígio que você deixa. Mas vestígios são tudo aquilo, são marcas, são sinais, são objetos, né, que são deixados
por alguém que passou antes de quem está aqui. Aí, quando a gente coloca aí, né, a pergunta do passado, porque nosso assunto aqui, a gente está tratando muito o quê? Né, das pessoas lá da pré-história, dos primeiros americanos, não é isso? Então, tudo que, né, foi criado, ferramentas, né, cerâmicas, tudo que foi deixado, né, e que é achado, são vestígios. E nós, historiadores, ou aquelas pessoas que são, né, os cientistas historiadores, eles usam esses vestígios para estar, né, estudando como que esse povo viveu, como que era a forma que eles viviam lá naquela época. Então, em resumo, vestígios são fontes históricas. Isso. Não é isso? Que ela pode ser material, imaterial e assim por diante. Vamos para a próxima pergunta. Uma pergunta do 7º ano. Explique o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi uma primeira pergunta que teve aqui, né? Que daí esse tratado é um tratado que foi feito entre, né, Portugal e Espanha, né? Porque, na verdade, eles não entraram num acordo, né, entre as terras descobertas ou por descobrir, a gente coloca entre aspas isso, né, porque ou achadas, né, Paulo, tem vários termos que são utilizados aí na história. E esse tratado, então, depois de muitas negociações, Portugal e Espanha chegou nesse tratado que era uma linha imaginária, né, esse Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária que separava as terras que de um lado ficaria para a Espanha e do outro lado ficaria para Portugal, tá? Que o Paulo colocou muito bem, né, falando da primeira pergunta lá da Ana Luísa, né, Paulo? Da questão, né, por que o tratado foi feito antes e só depois, em 1500, que eles chegam aqui no Brasil, tá? Vamos para a próxima. Do 9º ano. O que é guerra civil? O que era o Exército Branco e o Exército Vermelho? Bom, guerra civil usa esse termo para separar da chamada guerra convencional, né? Guerra convencional normalmente são dois estados que lutam entre si, né? Então, a guerra do Paraguai, por exemplo, o Brasil contra o Paraguai e tal, Segunda Guerra, Primeira Guerra. A guerra civil, ela tem como particularidade que é uma guerra travada entre os habitantes de um mesmo país. Então, no caso nosso aqui, são russos lutando contra russos, né? Teve uma guerra civil também clássica, muito importante na história, que é a Guerra Civil Norte-Americana, né? Que também foi um episódio bastante significativo. Então, respondendo de forma bastante objetiva, a Guerra Civil seria travada entre habitantes de um mesmo país, não entre estados diferentes. Bom, então, no caso da Rússia, e aí já respondendo a segunda parte da pergunta, existe uma guerra civil, de um lado chamado Exército Branco. Quem era o Exército Branco? Como ele era formado? Ele era formado daquelas pessoas que se opunham à Revolução de Outubro. Então, basicamente, a burguesia, né, que se sentiu prejudicada, a aristocracia rural, que perdeu terras e perdeu privilégios que tinha, e nações externas que também consideravam que teriam sido prejudicadas pelos bolcheviques e apoiaram o Exército Branco contra o Exército Vermelho. Quem que era o Exército Vermelho? Eram as pessoas, os grupos, enfim, eram as organizações que apoiavam os bolcheviques e, portanto, apoiavam a Revolução de Outubro, apoiavam o socialismo, né? Então, basicamente, operários e camponeses, liderados por uma grande liderança do processo revolucionário, que é Leon Trotsky, né? Que ficou uma figura lendária, porque ele viajava pelo território da Rússia num vagão blindado, organizando o exército e tal. Contra todas as previsões, venceram. O Exército Vermelho venceu a Guerra Civil e aí que consolidou a Revolução na Rússia a partir de 1921. Mas foi um processo doloroso. Para vocês terem uma ideia, um inverno durante a Guerra Civil, se estima que morreu 5 milhões de pessoas de fome. Fome e frio. Então, assim, é um negócio realmente que foi muito, muito duro, né, para a história russa da época. Muito obrigada, professor. Chegou a hora de fazermos um pequeno intervalo no Tira Dúvidas de Ciências Humanas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Viviane Soares de História. Agradeço a presença da professora Didi e você aproveite o intervalo e ligue no telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!